Olá! Vamos continuar sobre o assunto ansiedade? Agora, o adolescente ansioso. Quem é ele? Ele é aquela criança que já era ansiedade, que já passou dos 7 anos e nos mostrava com ações, com comportamentos ansiosos. Ou aquele que tem uma casa, os seus pais, os seus avós, quem cuida, extremamente ansiosos. Então, quando a gente olha, ele pode ser a causa, mas ele também pode ser a consequência de um ambiente extremamente acelerado. Então, vamos pensar em algumas coisas. É muito fácil dizer quando um adolescente joga muito, fica muito nas redes sociais e procura jogar sem parar, dizer que ele é ansioso. Mas se não era, não era ele, poderia ter sido a forma que ele foi criado. Então, os adultos que estão com ele precisam se questionar, precisam ver se não são eles a fonte de estresse que gera ansiedade. Como, por exemplo, pais extremamente preocupados e pré-ocupados, que então colocam inúmeras atividades para esse adolescente desempenhar, justificando que está preparando-o para o futuro. E diz isso e coloca inúmeras expectativas para esse adolescente que a cabeça ainda está em formação e talvez não tenha condições de acompanhar todas essas cobranças. E ainda por cima, alguns aterrorizam, né? Alguns ainda dizem: se você não fizer isso, quando chegar lá você vai ser aquilo. Se você não fizer assim, quando chegar lá, olha o que vão dizer. Se você não fizer isso, que é o melhor que eu posso fazer para você e eu me mato para fazer para você, você vai ser como fulano ou como fulana. Então, esse aterrorizar é uma outra fonte de estresse. Outra, pais que ficam em vigília 100% do tempo. Porque um adolescente já precisa do seu espaço, ele precisa exercitar as suas ideias, as suas opiniões, seus achares, né? Não que a gente deixe eles tomarem conta, mas a gente precisa fazer esse ensaio, tentativa e erro, para que eles cresçam, desenvolvam, entrem no embate e percam, ou às vezes até que ganhem, né? Mas eles precisam ser deixados um pouco. E 100% da vigília em tudo, no que fazem, no que escrevem, no que falam, faz com que eles se sintam inseguros, com medo. Como eles não estão preparados, eles enxergam aquilo como desconfiança, não acredita neles, então eles ficam medrosos e o medo gera ansiedade de não atender às expectativas porque não querem ou porque têm pensamentos que são incapazes. Então, a vigília do adulto é um terceiro problema que a gente pode questionar, ver se a gente está fazendo. O que mais? O tempo livre, né? Precisamos deixar um tempo livre para eles fazerem o que querem, que gostam. Pouco tempo, mas precisa. Outro problema que vem dos adultos, as lideranças dentro de casa. Podem ser várias, mas precisam falar a mesma língua. Ambientes muito instáveis, muito inconstantes, muito incertos a eles não sabem o que vai acontecer, o que vai ser dito, o que esperar. Isso gera o tal medo, né, a insegurança. Então, é muito perigoso, sim. Última coisa, o pregar
a felicidade a qualquer custo, que também vem do adulto, que são também comportamentos de muita cobrança, de muita correria, de muita ansiedade. Então, a felicidade é, existe, está dentro. Assunto para outro dia. Por fim, os jogos. Mais jogos, né? Que na verdade é uma forma de escape, de fuga, de derramar, de gastar toda a ansiedade que eles sentem em algo que traz resultados rápidos, num apertar de botão, num movimento de dedo. Então isso dá um... Então não é o jogo que torna a criança ansiosa. É bom que a gente saiba disso. Aqueles que jogam muito e são muito competitivos e são muito vorazes, na verdade eles estão ansiosos, querendo se livrar. E é essa uma das formas seguras dentro de casa, como o adulto pensa. Pensa, mas não é. Então, os nossos adolescentes podem estar tão ansiosos, algumas vezes porque já eram quando crianças, mas o adulto é a grande fonte de alimento, de condições, de instabilidades que torna o adolescente mais e mais ansiosos. O que vamos fazer? Fica para o próximo.